Olá pessoal, sou Maurício Ramon, professor, escritor, apaixonado por literatura brasileira e também por literatura russa. Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu cantinho de leitura. Esse grande desafio, escolher um livro entre tantos, não é fácil, então vou me postar aqui de frente a eles e tentar enxergar entre eles aqueles que acredito que valeriam a pena estar na minha sacola de viagem. Um primeiro é Palavras Andanças, do Eduardo Galeano, um livro que gosto bastante, então acredito que valeria a pena tê-lo comigo. Um segundo que é um livro que me inspirou bastante como escritor, me ajudou muito em boa parte das minhas composições quando me pus a escrever prosa poética, foi o livro do Alexei Bueno, Poemas Reunidos, um livro que gosto bastante, gosto do estilo do escritor e, como disse, me inspirou bastante quando me pus a escrever odes e prosas poéticas. Um terceiro livro, como disse que gosto muito de literatura russa, não poderia faltar um Crime e Castigo. Esse livro eu ganhei quando tinha ainda 16 anos, fiz a leitura ainda nessa idade também, depois refiz novamente. Ao refazer a leitura, pude perceber coisas que eu não percebi numa primeira leitura, também refiz a leitura já mais amadurecido, e é, como já dito anteriormente, um dos livros que estaria na minha sacola de viagens. Quarto livro não poderia faltar, como alguém que gosta bastante de poesia, o Ferreira Goulart, toda a poesia do Ferreira Goulart. Um quinto livro, também de outro poeta brasileiro que gosto bastante, Carlos Drummond de Andrade. Esse é grande. O desafio aqui é fazer caber. E se não cabe, o que eu faço? Drummond é grande demais, viu? Para uma sacola de viagem às pressas. Bom, como eu disse no início, escolher um entre tantos é difícil, muito difícil. Alguns entre tantos, na verdade, né? Mas eu levaria também a esse, gosto bastante também. Na verdade, conheci primeiro os outros livros dela, na verdade, mas esse foi o que mais me chamou a atenção, foi o que mais me impactou, que foi o Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Então estaria assim na minha mala de viagens. Essa mala é muito pequena, viu? Ou melhor, ou a mala é pequena ou eu não sei escolher tão poucos.
também não poderia faltar, é outro poeta que me inspirou bastante. O primeiro livro que li dele foi Guerra Dentro da Gente, que o li ainda criança, mas me abriu as portas para a leitura de outras produções dele, o Paulo Leminski. Boa parte das minhas primeiras formas ou maneiras de escrever foram inspiradas no Paulo Leminski, então não poderia faltar na mala de viagem. Bom, a mala é pequena, queria incluir mais livros, mas esses eu creio que seriam suficientes para uma primeira viagem. Bom, sacola cheia, pronto para a viagem. Vamos conhecer em instantes um pouco mais dos livros que escolhi, lembrando que o Drummond, o grande Drummond, de tão grande, não coube na minha sacola de viagem. Bom, na minha grande sacola de viagens, não coube todos os livros que eu desejava, mas vamos aos que foram selecionados para uma viagem rápida ou para uma saída às pressas. Como apresentei anteriormente, o Poemas Reunidos do Alexei Bueno é um livro que me inspirou bastante. Ao conhecer a poesia do Alex Bueno, eu também passei a conhecer um pouco mais sobre o tipo de poesia que queria escrever. Então, não me poderia faltar o Alex Bueno, porque além da qualidade do que ele escreveu, o que ele escreveu significou tanto para mim que me deu um certo norte na escrita, me ajudou a definir como eu pretendia me ver como escritor. Um outro livro que impactou muito em minha vida foi O Crime e Castigo, Dostoiévski. Foi um dos primeiros livros de um autor não brasileiro que li. E como boa parte dos bons livros que tem, foi um presente. E sendo um bom presente, me fez me entranhar na discussão sobre valores, sobre a questão ética, sobre uma reflexão muito importante, muito aprofundada sobre a culpa, que depois carreguei comigo e levei até para debates na universidade. Por isso, o Dostoiévski, Crime e Castigo, não poderia me faltar. Não vou mentir que também me vi um pouco na figura do protagonista, enquanto estudante pobre, que chegou à universidade, que tinha contas a pagar, mas em nenhum momento pensei em matar alguém, viu? O Paulo Leminski, ele antecede na minha vida o Alexei Bueno, então ele tem uma importância também na minha forma de escrever, na minha inspiração para a escrita. Chega primeiro para mim o Guerra Dentro da Gente, que é um livro que tenho ainda hoje, mas foi a poesia e foi na poesia de Paulo Leminski que eu comecei a me inspirar mais para a escrita. Então os textos curtos, críticos, sarcásticos, foi algo que no Leminski me inspirou e me fez começar a escrever poesias. Então ele é um dos primeiros, se não o primeiro, que me abre o universo para a poesia, que vai ser aprofundado depois com o Alexei Bueno, como disse. Por isso, não poderia me faltar no Mala de Viagens uma obra do Leminski, e essa é a que tenho que mais gosto. A Zélia Gattai, em Anarquistas Graças a Deus, também foi uma obra que me foi um presente de um amigo. Como disse, boa parte das grandes obras que tenho foram presentes de amigos. E no caso da Zélia, o livro Anarquistas Graças a Deus me chega num momento em que a questão da discussão política começa a importar para mim. Então eu ainda era um jovem antes da leitura de Zélia Gattai e de outros livros com a mesma, o mesmo olhar para a figura do ser humano enquanto sujeito político. Não me era uma questão ainda muito latente a discussão política. Então, quando ela me chega e chegam outras obras que discutem sobre questões políticas, sobre questões
que envolvem a organização das sociedades como nós tivemos historicamente, e ainda no momento em que eu estava envolvido com grupos que gostavam, que curtiam rock, um estilo de música mais próximo do espírito anarquista, revolucionário. Então tudo isso nesse contexto me ajudou muito, ou me fez muito gostar bastante da leitura do anarquista, graças a Deus, da Zélia Gattai, que, repito, me veio no momento em que a discussão política me era algo que estava nascendo em mim, e num contexto que a coisa de ser radical, de ser um sujeito político crítico, estava aflorando em meu espírito. Por isso a Zélia ajudou a florescer ainda mais aquilo que tinha como princípio de um olhar mais crítico, mais progressista para a política, e que tenho ainda hoje esse olhar. O Ferreira Goulart, o Paulo Leminski me inspirou para iniciar, começar a escrever um primeiro estilo de escrita mais sucinto, mais crítico, mais sarcástico. Se o Alexei Bueno me ajudou a pensar uma poesia mais complexa, o Ferreira Goulart me ajudou a pensar a desconstrução da poesia. Então, uma poesia como um universo de possibilidades de escrita, então a coisa de ampliar o olhar para a poesia, para as formas de escrever, para os jeitos de escrever, para as mais diversas formas de dizer o que se quer dizer com a escrita. O Ferreira Goulart conseguiu fazer isso comigo. Por isso essa obra, Ferreira Goulart, Toda Poesia, seria muito importante, caso eu precisasse sair às pressas e tivesse que eleger obras para leitura. Por fim, o Palavras Andantes, do Eduardo Galeano. Aqui já uma outra questão que me apareceu, que foi a leitura dos escritores latino-americanos. Então, iniciei meu universo, minha caminhada como leitor pela escrita nacional, pelos clássicos nacionais. Passei para a escrita de europeus, no caso específico de escritores russos, foram os que mais li. E é interessante dizer que só mais tarde comecei a ler os escritores latino-americanos. E um dos que me impactou bastante e que gosto muito ainda hoje é o Eduardo Galeano. Por isso não poderia me faltar o Palavras Andantes, porque também tem um jeito de escrever, tem também uma forma de apresentar as ilustrações muito próprias do cordel, que é uma tradição literária muito presente no Nordeste brasileiro, que é de onde sou. É o contexto ao qual pertenço, né? Sou formado nesse contexto de escrita sertaneja, nordestina. Então não poderia deixar de me impactar pela escrita que explorasse ou que se utilizasse de xilogravuras como base para sua produção ou como ilustração de suas produções. Por isso, o Palavras Andantes, de Eduardo Galeano, apesar de não ser um autor brasileiro, mas por utilizar recursos que a gente tinha costume de ver em produções sertanejas populares, que é a literatura de cordel, me impactou bastante quando eu conheci. Em alguns momentos cheguei a acreditar que, pelo estilo de escrita, o livro poderia ter sido escrito por um brasileiro, por um nordestino. Por isso, repito, é uma obra que não poderia faltar entre as que já foram citadas também dentro da minha sacola de viagens. Essas foram as obras que escolhi diante do desafio apresentado pelo meu amigo Douglas. Como disse, são obras que impactaram muito em minha vida. Foi difícil fazer a seleção dessas obras, porque eu poderia muito bem ter citado ou ter colocado na sacola
obras da Clarice Lispector, que não está aqui, mas talvez só por um acaso não esteja aqui, e de outros escritores que também marcaram muito a minha vida, mas como era para escolher às pressas, e aqueles que me chegaram primeiro, e que não posso dizer que por acaso, porque cada uma dessas obras teve uma razão de ser escolhida, significam muito para a minha construção como escritor, como leitor. Poderiam, como disse, reforço, ser acrescentadas outras obras, mas a pressa me pareceu grande, a sacola pequena, o coração do leitor ficou apertado, muito apertado, por deixar algumas obras de fora, Clarice, Drummond. Poderia também ter citado ou escolhido, que é o Nelson Rodrigues. É interessante dizer, porque o Nelson Rodrigues, ele me chega ainda na adolescência, mas assim, dentro do que eu olho hoje como a minha construção enquanto leitor e escritor, essas que citei talvez tenham impactado mais. A escolha foi difícil. Não sei se me dando mais tempo, uma sacola maior, não teria escolhido mais livros, mas foram esses os livros escolhidos. Repito, livros muito importantes para a minha construção como pessoa e como escritor.